Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai ter aqui a resolução da lista de ontem. Espero que vocês tenham tentado, tenham visto algumas dicas e a partir da tentativa aí a gente vai ver se travou em alguma coisa, se está tudo certo. Hoje a gente vê a resolução completa, tá? Então ontem a gente começou com a primeira questão do Enem de 2019, que falava sobre o IDH. E como eu disse nas dicas, a primeira parte importante é isso daqui. É a gente saber que o IDH ele está entre 0 e 1, né? E ele fala ainda que nenhum dos países atinge o 0 ou 1, por isso que eu coloco aqui, ó, que o 0 é menor do que x e x é menor do que 1, sem colocar menor ou igual, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode ter aqui? Ah, ele falou também que um país recebeu nota x, né? O outro raiz de x, eu vou colocar x elevado a meio, tá? Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. X elevado a 1/3, x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo. Ah, quanto maior o expoente, maior o resultado? Não, não leve isso em conta. Por quê? Porque a nota do IDH, né, a nota que está sendo elevado a um certo expoente x, ela é entre 0 e 1. Ela é uma fração. Então, esta função ela segue o comportamento decrescente. Então, quanto maior o expoente, ó, quanto maior a gente andar aqui no eixo x, menor está a função, tá vendo? Ó? Esse tem esse valor, se eu andar mais para cá, tem esse valor. Então, quanto maior esses expoentes, menor é o número. Então, o IDH x elevado ao cubo é menor do que o IDH x elevado ao quadrado, que é menor do que o IDH x elevado à primeira, que é menor do que o x elevado a meio, que é menor do que x elevado a 1/3. Então, o maior IDH é o terceiro IDH. Tá? Essa é a resposta. Vamos dar um exemplo? Imagina que fosse o IDH, esse x aí do IDH fosse meio. Tá? Essa nota x fosse meio. Então, esse cara aqui teve IDH meio. O cara que elevou ao quadrado vai ter 0,25. Esse cara vai ter 0,125. A raiz de meio, aí vai complicar fazer de cabeça, mas vai dar um número maior, né? Toda vez que a gente tem o número entre 0 e 1, tirando a raiz quadrada dele, ele fica maior. Vamos fazer na calculadora tanto a raiz quadrada quanto a raiz cúbica, só para a gente exemplificar isso. Então, se eu pegar o meio e tirar a raiz quadrada, dá aproximadamente 0,7, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui de quanto que daria. Agora, se eu pegar o meio e elevar a raiz cúbica, né, também vai dar quanto aqui? Deixa eu fazer a conta. Vai dar aproximadamente 0,79, um pouquinho maior do que o raiz quadrada, tá bom? Mas obviamente não precisava de uma calculadora para tirar esses valores, eu não preciso desses valores, eu só precisava desse conceito que a gente discutiu aqui, tá bom? Beleza? Solução desse daqui então. Primeira coisa, em 2030, qual que é o valor do x? O x igual a 30, né? Já que 2000 o x é igual a 0, 2001 x igual a 1, 2020 o x igual a 20, 2030 o x igual a 30. Então, na minha equação, eu vou trocar o 363 vezes e elevado a 0,03 vezes 30. Essa multiplicação, eu vou ter que o e vai dar 0,9. Ok? Bom, quem não sabe o que eu estou fazendo, dá uma olhadinha no vídeo de dica. Mas isso daqui ó, é igual a 3 vezes 0,3. E o que eu expliquei no vídeo das dicas desse exercício é que eu posso transformar isso em e elevado a 0,3 elevado ao cubo. Né? De tal forma que eu sei que o e elevado a 0,3 está aqui no cantinho esquerdo. Ele é 1,35, então vai ficar 363 vezes 1,35 elevado ao cubo. E agora não tem muito o que fazer, eu tenho que fazer essa conta. 1,35 vezes 1,35, 5, 5, 25 sobe 2, 15, 17 sobe 1, 5 mais 1, 6. Então, 3 vai dar 15, 9 vai dar 10,
4, ok? Põe mais um sinalzinho de mais, ou um zero, tanto faz. 135 vezes 1 vai dar 135, que vai dar 5, que vai dar 12, 7, 12, 7, 8. Eu tenho 4 casas decimais, né? 1,35, 1,35. Eu venho da direita para a esquerda, 4 casas decimais. 1,8, não. É uma conta grande? É uma conta grande. O Enem às vezes coloca isso para a gente. Na verdade, como ele já coloca as respostas meio arredondadas, uma dica é que eu posso sumir com boa parte dos algarismos aqui que não vai comprometer muito não, tá? Eu vou fazer aqui 1,8 vezes 1,35. O ideal era ter mantido todas as casas para chegar num valor bem próximo. Mas, como eu acho que esses intervalos de resposta estão bem grandes, eu vou colocar 1,8 ao invés de 1,8225. 8 vezes 5, 40, sobe 4, 8 vezes 3 vai dar 24, com 4, 28, sobe 2, 10, ok, e 135 aqui, já que multiplicou por 1, que vai dar 3, 4, 2. 3 casas decimais, 2,43. E aí, por último, né, já que eu já descobri que isso daqui dá aproximadamente 2,43, eu vou multiplicar por 363, 363 vezes 2,4, tá ótimo, não vou nem colocar o 3. 2 sobe 1, 24, 25 sobe 2, 12, 14, mais 6, 12, 7. Então, dá aproximadamente aí, 2, 1 sobe 1, 5, 7, 8. Tá? Eu tenho uma casa, 871 aproximadamente. Ou seja, eu arredondei sempre para baixo, né? Eu nunca arredondei nenhum desses valores para cima, né? Eu tirei esse pedacinho, eu tirei esse 3 na multiplicação aqui, então era para dar um número um pouquinho maior do que 871, que está entre 870 e 910, ou seja, a letra E com certeza está correta, né? Talvez se meu arredondamento tivesse sido feito para baixo, correria o risco dele dar um pouquinho menor que isso e eu ter que fazer ele mais certinho para testar e se era a letra D. Como eu arredondei para baixo o tempo inteiro e dei um valor acima do mínimo da letra E, vai ser a letra E, tá bom? Então, esse aqui é o exercício do Enem, o último deles, né? Falando do tempo de meia-vida. Lembrando que ele explica o que é meia-vida, ele fala para a gente que a meia-vida de um medicamento pode ser olhado aqui no gráfico, e ele fala que o medicamento tem 1 hora do tempo de meia-vida. Ele fala que alguém toma ao meio-dia e ele quer saber a 1h30 qual que será a porcentagem do remédio no organismo. Bom, do meio-dia a 1h30 da tarde se passaram 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia, né? Se a cada 1 hora eu tenho uma meia-vida, então, nesse período, aconteceu 1,5 meia-vidas. Se eu olhar aqui no gráfico, 1,5 está exatamente aqui, que se eu acompanhar aqui, ó, vai falar que eu tenho 35% do medicamento no organismo, segundo a tabela. Tá bom? Entre o 30 e o 40 vai dar exatamente o 35, entre o 1 e o 2 vai dar exatamente 1,5. Era só isso que era para fazer para resolver. Não precisa de conta, é só um exercício de interpretação de enunciado e gráfico. Tá bom? Facinho, né? Pessoal, isso daqui é o exercício de encontro lá da Unesp, então eu vou pegar, igualar os y, como eu falei nas dicas, tá? Para a gente achar o valor do x para começar. Bom, 45 e 5 eles são múltiplos de 5. Eu posso dividir os dois lados por 5. Aqui vai ficar 3x mais 64 igual a 81 elevado a x dividido por 9. Já 45 dividido por 5 dá 9. E também é múltiplo de 3, né? Então, vou ter 3x mais 64. 81, pessoal, é 3 à quarta, tá? Né? 81 é 9 vezes 9. 3 ao quadrado dá 9, então 3 à quarta dá 81. Dividido por 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3x mais 64 é igual, eu vou multiplicar aqui, ó, 3, 4x, e aí divisão de expoentes de mesma base, no caso 3, mantém a base 3 e subtrai os expoentes.
certo? Mesma base, vou fazer os expoentes igualarem 4x menos 2, tá bom? Passa esse x para lá como menos, passa esse 2 para cá como mais. Eu vou ter 66 igual a 5x, é isso? Muito bem. Não, desculpa, é 3x, não 5x, porque o x passou como menos, né? Não como mais. 3x aqui, e aí eu vou passar o 3 dividindo, e eu vou ter que o x é igual a 22, tá? Então, eu sei que eles vão se encontrar no x igual a 22. Deu uma resposta só, então ele não se encontra em infinitos pontos, ele se encontra em um único ponto. Nossa, mas e essa parte aqui, ó, que eles estão super juntinho, a reta preta e a reta cinza? Pessoal, eles estão juntos, mas eles não se encostam. Se você olhar microscopicamente, eles vão ter lá uma diferençazinha de valor entre eles. A gente fez a igualdade, né? A gente partiu aqui ó, do y igual a y, e só deu certo para o x igual a 22. Então, eles só vão se encontrar quando o expoente x aqui, ó, imagina que aqui é o x22. Quando a gente olhar para cá, isso aqui subiu tanto, esse cara subiu tanto e ele teve um desvio para lá, e esse cara subiu tanto que eles se encontraram lá em cima no x igual a 22, tá bom? Bom, já deu um spoiler que vai ser no primeiro quadrante, letra D é a resposta, um único ponto no primeiro quadrante. Mas como que a gente pode provar que é o primeiro quadrante? Primeiro, o x é positivo, eliminando completamente o segundo e terceiro quadrante. O x negativo seria para cá. Então, o x positivo só poderia ser primeiro quadrante se fosse para cima ou quarto quadrante se fosse para baixo. Dá para ver claramente que essas exponenciais estão subindo e não descendo. Isso é uma prova que vai ser o primeiro e não o quarto quadrante. A outra coisa que daria para a gente fazer é pegar qualquer uma das duas equações, ou essa, troca o x por 22 e a gente vai ver que vai dar um número maior do que zero, um número positivo, né? Eu estou elevando números positivos a números positivos, não tem como isso daí dar número negativo nunca, né? Então, vai ser a letra D, eles se encontram num único ponto no primeiro quadrante, beleza? Como eu falei, isso aqui é um exercício completamente de interpretação. Montou que o site S tem 4 elevado a n visitas e ele possui o dobro de um site que possui o índice igual a 6, montou essa expressão. Montou essa expressão, dá para a gente resolver ela como n, 4 elevado a n, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Elevado a n. 2 elevado à primeira vezes 2 ao quadrado elevado a 6. A gente vai ter 2 elevado a 2n, se eu multiplicar aqui, né? Aqui é um 2, tá, gente? Aqui ó, vai dar 12, concordam? 6 vezes 2, 12. E aí, como vai ter multiplicação de bases iguais, vai dar 2 elevado a 13, né? Mantém a base 2, somos expoentes. Então, eu vou ter que 2n's, né? Bases iguais, igual aos expoentes. 2n's igual a 13, n igual a 13 dividido por 2, o que dá 6,5. Ok? Letra E, 6,5. Só, exercício 6 da Unesp. Gabarito dela, então. Vamos lá? Y é igual a elevado a x. Como eu falei para vocês na dica, troca o y por 0,2 quando o x for 1. Ok? Então, ó, x1, y02, foi um ponto que ele me deu. Então, descobri que o a vale 0,2. Então, aí eu vou trocar. A pergunta dele é quando que vale o x elevado... Desculpa. Quanto que vale a função para x menos 0,5? Então, eu vou pegar o 0,2 e elevar a menos 0,5. Pessoal, 0,2 é a mesma coisa que 1/5, tá? É a mesma coisa. E aí, quando eu pego o sinal de menos, eu inverto. Então, vai ficar 5 sobre 1. Certo? Elevado a meio, pessoal, é a mesma coisa que raiz. Então, 5 dividido por 1 dá 5. Raiz de 5 vai ser a resposta desse exercício. Ok? Tranquilo? Bom, pessoal, eu não falei na dica para vocês, mas isso daqui é um exercício da FUVEST, tá? O vestibular para entrar na USP. Eu falei para vocês, utilizando o tempo igual a zero, que o m de t pode ser escrito como m0, já que a gente trocou lá nas dicas o c por m0, vezes a elevado a menos kt. A gente chegou usando o tempo igual a 10, que
0,2 é igual a menos k vezes 10. Ok? E aí, trocando, isso aqui é o tempo igual a 10, não 0. Tempo igual a 0 é o de cima. Aí, trocando o tempo igual a 20 na equação, que é o que ele quer, qual a porcentagem de m0 ficará na massa quando o tempo for igual a 20? Então, o m de 20, pessoal, vai ser igual a m0 vezes a elevado a menos k vezes 20. Uma coisa que a gente já fez aqui nas resoluções, agora em alguns outros exercícios anteriores, é fazer isso daqui, do 20, virar, né, era k vezes 20. Eu posso fazer k vezes 10 vezes 2. Né? 10 vezes 2 dá 20. E aí, eu posso pegar isso daqui e transformar em a menos k vezes 10 elevado a 2. Ou seja, isso daqui é igual a isso. Então, eu posso pegar e falar que tudo isso que está aqui dentro é 0,2 ao quadrado. Ok? Então, o m de 20, o m de t, quando t é 20, vai ser o m0 vezes 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado, pessoal, dá 0,04. É só fazer 0,2 vezes 0,2, 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 0, 0, aí vai dar 0, 0, 4, 0, 0. Só que eu tenho duas casas decimais. Eu ponho a vírgula aqui. Então, a massa depois de 20 anos vai ser 0,04 da massa inicial. Quantos por cento é isso daqui? Pessoal, porcentagem, é quanto aquele número dividido por 100. Então, 4 dividido por 100 dá 0,04. Então, 0,04 é 4% da massa inicial. Tá bom? Letra C é a nossa resposta. Bom, pessoal, nesse vídeo da resolução eu vou continuar o da dica, então quem tiver perdido no comecinho, dá uma olhadinha na parte da dica para resolver esse exercício e depois volta aqui, tá bom? Eu vou partir do princípio que vocês já sabem que f de x é igual a menos 1 mais 2 vezes bx mais c, tá? Então, esse menos 1 eu cheguei no vídeo das dicas aí, tá? Dá uma olhadinha lá no vídeo das dicas que vocês vão saber como que eu cheguei que o a é menos 1. E agora a gente vai trocar os dois pontos que eu tenho. Lembrando que é x e y. Então, eu vou trocar primeiro, pessoal, quando o x é 0 e o y é menos 3 quartos. Não, eu vou trocar o outro primeiro. Eu vou trocar quando o x é 1 e o y é 0. Vou trocar esse primeiro. Então, vou pegar aqui a equação. No lugar do f de x, eu coloco os valores de y. No caso, então, eu falei que ia colocar o 0 primeiro. Vou colocar o 0 aqui. Isso é igual a menos 1, tá? Mais 2 elevado a b vezes, no lugar do x, eu vou pôr 1 mais c. Ok? Então, eu vou passar esse 1 para cá como mais. 1 é igual a 2 elevado a b mais c. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. E eu fiz isso para que eu consiga ter as bases iguais para igualar os expoentes. Então, eu sei que b mais c é igual a 0. Ou seja, b igual a menos c ou c igual a menos b. Tanto faz, tá bom? b igual a menos c, por exemplo. Bom, vou fazer a mesma substituição para o outro ponto que a gente tem. Então, o y vale menos 3 quartos, né? O y vale menos 3 quartos quando o x vale 0. Então, eu vou ter que isso é igual a menos 1, mais 2 vezes b vezes 0 vai dar 0, mais c. Ok? Vou passar esse 1 para cá como mais, vai dar 1 quarto, né? 1 menos 3 quartos é 1 quarto. É igual a 2 elevado a c. 1 quarto vai dar 2 elevado a menos 2, né? 4 é 2 ao quadrado, vou inverter o 2 para cima, inverte o sinal, é igual a 2c. Então, c é igual a menos 2, o b, que é igual a menos c, vai ser igual a 2, né? E o a é igual a menos 1. E a pergunta do exercício é quanto vale o produto a vezes b vezes c, né? Quanto que vale a multiplicação de todos eles? Vai dar 4 positivo. 2 vezes menos 2 dá menos 4, vezes menos 1 dá 4 positivo. Letra A. Tá bom? Os vídeos da dica, esse daqui está praticamente resolvido, né? A gente chegou que 2a mais 1 é igual a 2b mais 3. Então, poxa, né, tá tudo resolvido. A gente tem um monte de expressão aqui bastante parecida. Só passar o 2b para lá, passar o 1 para cá. Então, vai ficar 2a menos 2b é igual a 3 menos 1 dá 2, né?
Se eu dividir todo mundo por 2, os dois lados por 2, vai ficar a menos b é igual a 1. Letra I, tá bom? A dica foi praticamente feito o exercício. Pessoal, como eu falei para vocês, tem duas resoluções desse exercício. A troca ou a gente achar pela equação. Pela equação seria o seguinte, a gente sabe que o m de t ele vai ter um formato de a elevado a x, né? A elevado, vamos falar aqui, bx, já que pode ter alguma expressão, ou no caso aí a gente vai ter alguma coisa menos x. Enfim, vai ter algum expoente aqui. A gente sabe que 16 é quando o a foi elevado a zero. Então, o que acontece? Todo número elevado a zero era para dar 1. Então, na verdade, eu vou ter a base 2, que foi elevado a quanto para dar 16? Né? O a, a gente sabe, pessoal, que esse a vale 2. Por quê? Porque eu posso ver as respostas aí que o a vale 2, não tem conversa. 2 elevado a quanto dá 16? Dá 4. Então, o começo que eu tenho é quando x é zero, eu vou ter alguma coisa aqui, x. Quando x é zero, vai dar 2 à quarta. Então, eu sei que o tipo básico é esse. Então, eu posso eliminar de cara aqui a letra C e a letra D. Tá bom? Porque ele fala de 2 à quinta. Começaria no 32, não no 16. Então, falta saber qual desses dois estão corretos. Bom, é só a gente ver que quando o m de t for 4, né? Quando o m de t for 4, a gente vai ter 2 elevado a 4 menos, né, o 150 sobre ou 75 ou 50. Bom, eu preciso que fique 2 ao quadrado, né? Por que 2 ao quadrado? Porque 4 é 2 ao quadrado. E aí aqui vai ficar, qual número aqui para dar 2? Teria que ser o 75. Então, a resposta é a letra A. Tá? Isso modelando a partir das respostas. A outra possibilidade de fazer, pessoal, era a gente trocar nas equações mesmo. Tá? Se eu trocasse aquele ponto que eu falei para vocês, do 150 e do 4, ó, ia ficar m de t para t igual a 150. 2 elevado à quarta menos 150 sobre 75 vai dar 2. Então, isso vai ficar 2 à quarta menos 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Ah, realmente, o m de t é igual a 4. Repare que os outros não bateriam, tá? Na segunda equação, eu teria o 2 elevado à quarta menos 150 dividido por 50 vai dar 3. 4 menos 3 vai dar 1. Isso aqui daria 2. Então, não condiz com o que ele representou no gráfico. Tá? Ó, aqui ficaria, até ficaria 2 à quinta menos 3, 2 ao quadrado, 4. Bateria com essa parte do gráfico, mas não bateria com a anterior. Por exemplo, põe o t igual a 0, vai dar 2 à quinta, 32 e não 16. Tá? Então, tem que ser a letra A. Ok? Bom, pessoal, partindo de onde a gente saiu lá do outro exercício, das dicas, aliás, perdão, a gente sabe que quando a temperatura for zero, a gente vai ter o tempo de 90 minutos. Então, alfa 30 beta vezes 90, tá? E a gente viu que quando for 270, vai dar menos 16 graus igual a menos 18, mais alfa vezes 3 elevado a beta vezes 270. Pessoal, essa parte aqui, ó, a gente já fez isso bastante hoje. 3 elevado a beta vezes 90 vezes 3, né? Já que 270 é 90 vezes 3. Por que eu estou interessado nisso? Porque isso aparece aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Então eu posso isolar aqui 18 igual a alfa vezes 3 elevado a beta vezes 90, passo o alfa dividindo, 18 sobre alfa igual a 3 elevado a 90 betas, tá? Então eu descobri o valor de 3 elevado a 90 beta. E aí aqui, ó, esse 3 elevado a 90 beta, eu consigo fazer aquela estratégia de fazer 90 betas elevado ao cubo, né? Quando eu tenho multiplicação, transformar em elevado aqui. Ó, esse 18 eu vou passar para o lado de lá como mais, então vai ficar 18 menos 16 vai dar 2, tá bom? Então, ó, aqui ficaria 2, tralalá. Então, no lugar dessa parte aqui, ó,
3 elevado a 90 betas, eu posso trocar por 18 sobre alfa. Então, vai ficar 2 igual a alfa vezes 18 dividido por alfa. Ok? Tudo isso elevado ao cubo. Esse cubo eu vou distribuir, tá, pessoal? Vai ficar assim, 18 elevado ao cubo dividido por alfa elevado ao cubo. Ó, alfa dividido por alfa ao cubo vai ficar alfa ao quadrado. Tá? Vou cortar um em cima e um embaixo. Vou passar o alfa ao quadrado multiplicando e eu vou passar o 2 dividindo. Tá? Então vai ficar assim, dividido por 2. Tá? Eu vou tirar a raiz do outro lado, vai ficar que o alfa é igual a raiz de 18 sobre 2, e o 18 está ao cubo, o 2 não, tá? Gente, esse 18, para eu poder tirar essa raiz mais fácil, ou melhor, vamos lá, 18, tá, vamos fazer isso. O 18 é igual a 2 vezes 9. 18 ao cubo é 2 ao cubo vezes 9 ao cubo. Certo? Bom, eu vou ter, então, dentro disso daí, 2 ao cubo dividido por 2 vai dar 2 ao quadrado. Tá? E aí eu vou ter 9 ao cubo e a raiz quadrada. Só que o 2 elevado ao quadrado, tirando a raiz quadrada, dá 2. E 9, pessoal, é 3 elevado ao quadrado. Então, sai da raiz 3 ao cubo. Né? Porque a raiz quadrada de 9 é 3. Só que como estava elevado ao cubo, continua elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo dá 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Vezes 2, 54. Então, a gente achou que o alfa vale 54. Tá bom? Falta agora a gente descobrir o beta. Beleza? Nós vamos partir. Deixa eu só apagar esse pedacinho para dar espaço. Aí talvez a letra B a gente faça em outro slide. Eu vou partir desse pedaço aqui. Ó. 18 dividido por alfa, sabendo que o alfa vale 54 agora, é igual a 3 elevado a 90 betas. Tá? Tanto o 18 quanto o 54 eles são múltiplos de 9. Né? Então, se eu dividir em cima e embaixo por 9, vai dar 2 e vai dar 6. Então dá para dividir por 2, vai dar 1/3. Ou seja, é igual a 3 elevado a menos 1. Certo? Então, pessoal, eu vou ter que 3 elevado a menos 1 é igual a 3 elevado a 90 betas. Então, eu vou descobrir com isso que menos 1 é igual a 90 vezes beta. Então, eu vou ter que o beta é igual a 1 sobre 90. Negativo. Tá bom? Eu vou abrir um outro slide para a gente poder continuar a letra B. Pessoal, letra B, então, a gente tem aquela expressão que a gente escreveu nas dicas, que a temperatura do congelador mais 2/3 de graus Celsius vai ser igual a menos 18, mais alfa, 54, vezes 3 elevado a beta, menos 1 sobre 90, vezes T. Tá bom? Bom, repare que eu vou ter menos 18 dos dois lados, tá? Dá para cortar tranquilinho esse menos 18, porque ele vai passar para lá como mais. Então, não preciso somar, fazer MMC, né? Então, passei o 18 para cá como mais, cortou com menos 18. Então, 2/3. Aí sim eu passo 54 dividindo, tá? Vai ficar 1 sobre 54 aqui, só para passar ele dividindo. É igual a 3 elevado a menos 1 sobre 90 elevado a t. 2 com 54 dá para dividir e fica 27, tá? E aí eu sumo com o 2 em cima. Aqui vai ficar 27 é 3 a terceira, vezes 3, 3 a quarta. Então eu vou fazer 3 elevado a menos 4, só para ficar a base 3 aqui. Ó. 1 sobre 90 vezes t. Vou colocar o t aqui em cima. Então eu vou ter que menos 4 é igual a menos t sobre 90, mais com mais, 90 vezes 4, 360 minutos. Tá bom? Acabou aí. Bom, pessoal, então, resolvendo aqui, a letra A para o m igual a 1. Né? 2 elevado a x mais 2 elevado a 2 menos x, menos 2, menos 2. Tudo isso igual a 0. Coloquei todos os m's igual a 1, multipliquei, chegamos nisso daqui. 2 elevado a x mais isso daqui, pessoal, eu posso transformar tanto em 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos x,
Ou eu posso escrever também como 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a x, já que divisão de mesma base mantém a base, subtrai os expoentes, ou multiplicação de mesma base mantém a base, soma os expoentes. Tá? Acho que fica mais fácil a gente enxergar assim do que tem que fazer depois. Tá? Juntei esses dois no menos 4 aqui. Bom, para assumir com esse 2 elevado a x do expoente, do denominador, eu vou multiplicar toda a equação por 2 elevado a x. Tá? Então, vou multiplicar todo mundo desse lado e do outro lado por 2 elevado a x. Tá? Só para assumir com esse do denominador. Então, repara que 2 elevado a x vezes 2 elevado a x é 2 elevado a x ao quadrado. Mais 2 elevado a 2, já que vai cortar o denominador com 2 elevado a x que eu iria multiplicar. Menos 4, pessoal, 4 é 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a x. Tá bom? Tudo isso igual a zero, já que 2 elevado a x vezes zero vai dar zero. Ok? Gente, vamos fazer aquela regrinha que a gente fez em alguns exercícios na semana passada, de que y é igual a 2 elevado a x, para a gente poder fazer aí uma equação de segundo grau e resolver isso daqui, tá bom? Então, eu vou ter aqui ó, y ao quadrado. Ó, eu vou passar essa parte para frente. O 2 ao quadrado eu vou deixar como 4 mesmo, tá? Eu tinha feito ele virar 2 ao quadrado, mas eu vou fazer ele como 4 mesmo, que é mais fácil. Mais 4, que é esse 2 ao quadrado aqui, que também era um... na verdade, esse era um 4, enfim, vocês entenderam, né? Bom, eu fiz e desfez o 4 virar 2 ao quadrado, é isso. Bom, tudo isso igual a zero. Tudo isso igual a zero. Bom, dá para fazer por Bhaskara, dá para fazer por soma e produto, mas se você tiver um olhar bom, você já viu que isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito também. Então, é bem facinho de saber que as duas respostas vão dar iguais aí. Bom, dois números que somados dão 4 e multiplicados dão 4. É o famoso 2 e 2, né? Então, a soma de y' mais y duas linhas é igual a menos b, menos 4, menos 4, dividido por a, que é 1. Então, vai dar 4, a soma dos dois vai dar 4. E o produto dos dois vai dar 4. Então, qual é o número que somado dá 4 e multiplicado também dá 4? É o 2 e o 2. Então, y' igual a 2, y duas linhas igual a 2 também. Tá? Então, ou seja, como eu falei, é um trinômio do quadrado perfeito, a gente tem duas respostas iguais. Então, 2 elevado a x, que é o y, né? Nosso y é igual a 2 elevado a x. Como o y é igual a 2, então 2 elevado a x é igual a 2. O x é igual a 1. Tudo bem? Tranquilo isso? Vamos então para a letra B. Pessoal, essa letra B ela é bastante complicada. Por que ela é bastante complicada? Porque ele quer saber todos os valores de m para os quais a equação tem uma única raiz real. Então, ele não quer duas raízes reais, ele não quer que não tenha raiz real, ele quer o m para que dê uma única raiz real. Como vocês podem ver lá na dica, a gente chega numa equação de segundo grau, né? Trabalhando um pouquinho aqui. Menos 2, m. Vou colocar assim, ó, vou colocar o sinal de menos em evidência, tá? Tudo isso igual a zero. Aí eu vou multiplicar tudo por 2x, vai ficar 2x ao quadrado, mais 4m. Esse 2x de baixo aqui vai cortar, já que estou multiplicando os dois lados por 2 elevado a x, 2 elevado a x, tá? Então vai ficar menos 2 elevado a x vezes 2m mais 2, tá? Tudo isso igual a zero. E aí a gente faz a substituição de 2 elevado a x por y. Y ao quadrado mais 4m menos y vezes 2m mais 2 igual a zero. E aí, pessoal, a gente fazia muito exercício parecido com esse, só estou trocando a ordem para ficar parecido com a equação de segundo grau. A gente fazia muito exercício igual a esse nas equações de segundo grau para achar o valor de m, né? Quando que ele tem uma resposta, e daí a gente falava que o delta era igual a zero. Quando ele tem duas respostas, o delta é maior que zero. Quando ele não tem resposta, quando o delta é menor do que zero. Só que aqui a gente tem um problema. Por quê? Quem que é o y? O y ele é o 2 elevado a x. Eu troquei o y por 2 elevado a x. Sempre que esse y for negativo,
for menor do que zero, inclusive quando ele for igual a zero, ele não me interessa. Porque 2 elevado a x obrigatoriamente é maior do que zero. Tá? Não tem nenhum expoente x que eu coloque não tem nenhum expoente x que eu coloque aí no 2 que ele vai dar zero ou menor do que zero. Ele sempre vai dar maior do que zero. Tudo bem? Então, para que satisfaça o que ele está me pedindo, que é quais os valores de m para que a equação tenha uma única raiz real, eu posso ter equações de segundo grau que tenham esse tipo, ou seja, que ela tenha dois valores iguais aqui, duas raízes iguais, positivas, ou eu posso ter uma positiva, uma negativa, ou até mesmo uma positiva e uma zero. Tá bom? São as três condições que eu posso ter. Duas raízes iguais positivas, uma positiva, uma negativa, e uma zero e uma zero e uma positiva. Ou seja, eu preciso ter uma positiva de qualquer jeito. Nesses três casos, esse caso aqui, ó, o delta é igual a zero. Nesse caso, o delta é maior que zero, e nesse caso, o delta também é maior que zero, né, porque eu tenho duas raízes diferentes. O delta é igual a zero aqui, e aí, para a gente poder analisar quando acontecem essas condições, dá para a gente olhar a soma e produto das raízes. Tá? Nesse caso, por exemplo, o produto ele é positivo. Dois números positivos multiplicados vai dar positivo. A soma é positiva. Nesse segundo, o produto é negativo, porque um número é positivo, outro negativo, então o produto é negativo. E aí a soma pode ser positiva ou negativa, depende se o número negativo for maior ou menor do que o número positivo. Então não interfere muito, porque tipo, eu posso ter essa situação que eu tenho, que daria uma soma positiva, ou eu posso ter essa situação que daria uma soma negativa, mas de qualquer jeito eu teria uma das raízes possíveis, tá? Nesse caso aqui, o produto daria zero, já que eu vou ter um número zero e um número positivo, e a soma daria positiva. Tá? Estas são as condições que eu tenho. E agora vamos estudar cada uma dessas condições para a gente ver, no final das contas, quais são os m's possíveis. Então eu vou começar com essa daqui, que o delta é igual a zero, o produto maior que zero e a soma também maior que zero. Delta, pessoal, ele vai ser igual a b ao quadrado. Né? Quem que é b? É esse daqui, ó. Menos 2m mais 2, tá? Tudo isso ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes o c, que é 4m. Ok? A gente está analisando essa equação aqui. Então, vamos lá. O delta vai ficar igual. Esse menos ao quadrado vai ficar mais, tá? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 8m, mais o quadrado do segundo, menos 16m. Certo? Ok? Tudo isso igual a zero. Já que eu estou igualando o delta a zero. Não, primeiro eu vou calcular o delta, depois eu igualo ele a zero. Vamos organizar isso aqui. Então isso aqui vai ficar como o delta é igual a 4m ao quadrado menos 8m, tá? Mais 4. Ok? Primeira coisa que a gente tem aí é o valor do delta. Inclusive, vamos já deixar generalizado aqui, ó. Quem que é o produto? O produto ele é C sobre A. Se ele é C sobre A, ele é 4m sobre 1. Então ele é 4m. E por último, vamos por aqui a soma também, que ele é igual a menos b sobre A, né? Menos b sobre A. Então vai ficar menos com menos ali, mais 2m mais 2, dividido por 1, tá? Esse é o produto, soma e o delta, ok? A gente pode usar isso daí nas três condições de cima. Vamos começar com a primeira, quando o delta é igual a zero, o produto e a soma são maiores do que zero. Vou limpar o slide. Então, quando o delta vai ser igual a zero? Então, quando eu tiver 4m ao quadrado menos 8m mais 4 igual a zero. Se eu dividir tudo por 4, m ao quadrado menos 2m mais 1. Né? Dividir os dois lados da equação por 4, tá? Só para simplificar e ficar mais fácil. Aqui dá para a gente fazer uma
Some produto bem fácil. M', M duas linhas. A gente tem o M' igual a menos 1. Aliás, mais 1 e mais 1. Por que mais 1 e mais 1? Se eu resolver isso daqui por soma e produto, eu vou ter que a soma é igual a menos b, vai dar menos menos 2 mais 2, dividido por a, 2. E o produto vai dar c sobre a, vai dar 1. Então, eu tenho as duas possibilidades aqui iguais dos m serem 1. Tudo bem? Essa é a primeira possibilidade. Repara que o delta tinha que ser 0, o produto tinha que ser maior que 0, 1 vezes 1 dá mais 1, é maior que 0, e a soma tinha que ser maior que 0. 1 mais 1 dá 2, é maior do que 0. Então, pessoal, a primeira condição me fala que o m pode ser 1. A primeira condição me conta isso. Tá bom? Segunda condição, o delta tem que ser maior do que 0. Primeira regra. Tá? E o produto pode ser menor do que 0. A soma, tanto faz. Mas é isso que ele me fala. Então, a gente sabe que se eu pegar aqui, ó, m ao quadrado menos 2 m's mais 1 tem que ser maior do que 0. Né? E aí lembra, inequação de segundo grau, nesse caso aqui, a gente sabe que a gente vai ter esse formato, ela está sempre positiva, ela está sempre maior que 0. Essa condição do delta ser maior do que 0 está atendida. Ok, eu só não posso pegar então um 1 nesse caso. Né? Então, o único impedimento para eu ter isso daqui é o m ser igual a 1. Então, ela vai estar sempre positiva aqui. Para o delta ser sempre positivo, eu só não posso ter o m igual a 1. Desculpa, eu falei que era a condição de baixo, mas é a condição de cima. Tá? Então, se o m for diferente de 1, esse de cima vai estar sempre positivo. Só que o m igual a 1 cai numa condição que pode do outro lado, então ele também pode. Então, quando que isso daqui é verdade? Quando que o produto vai ser menor que 0. A gente viu que o produto não é o produto dessa daqui, é o produto do y, tá, que a gente está falando, da equação y ao quadrado menos 2m mais 2y mais 4m igual a 0. Era isso. A gente viu que o produto disso, né, ele é o c sobre a, ele é o 4m, né, c dividido por a, é o produto. Isso daqui tem que ser menor do que 0, tem que ser negativo. Bom, vou passar o quadro dividindo, então o m tem que ser negativo. Então, pessoal, para eu ter a segunda condição, né, onde o delta é maior que 0 e o produto é menor do que 0, eu preciso de m's negativos. Repara que todos os m's eu podia nessa condição aqui, tirando o m igual a 1. Nessa segunda condição, desde que eles sejam menor do que 0. Então, eu tinha uma que era assim, ó, aberta em 1, pintada em todos. E aí eu tenho outra, que é assim, ó, aqui está o 0, bolinha aberta no 0, e todos os negativos. Né? Aqui eu estou considerando os números negativos. Menos 1, menos 2, tudo bem que ficou meio invertido. Deu hora a gente ter feito aqui como 0, que os negativos, daí para lá positivos. Né? Para ficar mais certinho, só para não confundir a cabeça de todo mundo também. Então, todos os negativos podem. Menos 1, menos 2. E aí essas duas condições vão ser satisfeitas quando m menor que 0. Tá? Então, a gente já viu que pode o m igual a 1. A gente já viu que pode qualquer m menor que 0. Falta a última condição. Quando o delta é maior que 0, quando o produto ele vai dar 0. Né? Quando o produto vai dar 0 e a soma vai ser maior que 0. É a última condição. Vamos lá. Vou limpar o slide de novo. Então, pegando a condição que o delta é maior que 0, o produto é 0 e a soma é maior que 0. A equação é y ao quadrado menos 2m mais 2, tudo isso vezes y, mais 4m, igual a 0. Então, a gente sabe que o delta é maior que 0. É a mesma coisa, não vou nem escrever a equação, até porque eu nem lembro ela direito, mas eu sei que só não pode ser 1, né? Bolinha aberta no 1 e é sempre positivo aqui, tá?
para que seja maior que 0. Então, o varalzinho desse fala que a bolinha é aberta no 1. O resto pode tudo. Só que 1 também pode pela outra condição. Tudo bem. P igual a 0, a gente viu que 4 vezes m tem que ser igual a 0. Então, para isso, o m tem que ser igual a 0. Então, segunda condição é que o m seja 0. Bolinha fechada no 0 e mais nada. Tá? Para que a segunda condição seja verdadeira, eu tenho isso daqui. Primeira condição verdadeira, eu tenho isso daqui. Segunda, eu tenho isso daqui. Terceira, para que a soma seja positiva. Então, eu vou ter que 2m mais 2 tem que ser maior do que 0. Certo? Então, eu vou precisar de que 2m seja maior que menos 2, m seja maior que menos 1. Então, terceira condição dessa condição, terceiro ponto dessa última condição, é que eu tenho que pegar aqui ó, o menos 1, bolinha aberta nele, e tem que ser maior do que esse. Quando que essas três condições se interceptam? Apenas quando o m é igual a 0. Tá? Porque ó, o 0 faz parte dessa resposta, o 0 faz parte dessa resposta, o 0 faz parte dessa resposta. Só o 0 faz parte das três respostas. Então, m igual a 0 também faz parte dessas respostas. Juntando as três condições, tá? Juntando as três condições que a gente viu, o m pode ser 1, o m pode ser menor que 0 e o m pode ser igual a 0. Tá? Juntando essas três condições, a gente teria o 1, apenas o 1, a gente teria menor que 0 e a gente teria o 0. Tá? Aqui é 0, aqui é 1. Então, a resposta do exercício é menor ou igual a 0 ou 1. Tá? Então, quando que todos os valores para que os m's tenham uma raiz real. Então, conjunto solução. X não, né? A gente está falando de m. O m vai pertencer aos reais. M vai pertencer aos reais. Então, o que? M seja igual a 1 ou m menor ou igual a 0. Tudo bem? Só desse jeito eu vou ter uma única raiz positiva para e elevado a x. Eu vou ter um único x que funcione, né? Um único valor aí que dê para resolver a expressão. Tudo bem? É um exercício muito mais difícil de todos que a gente fez até aqui, né? Tem que pensar em muita coisa não óbvia, mas ele não é tão difícil de resolver depois de pensar nessas coisas não óbvias. Mas é isso, pessoal. Esses são exemplos de uns exercícios que caem em vestibular, alguns mais complicados, outros bastante simples, mas é sempre bom a gente ampliar aí nosso conhecimento de exercícios, né, e tipos de exercícios que caem em vestibulares e outros concursos. Valeu, pessoal. Até mais.